Olá! Nesse vídeo, vou te dar alguns exemplos práticos de eventos que podem disparar fluxos de trabalho no GitHub Actions. Vamos entender como esses eventos funcionam e como configurá-los. Os eventos são implementados pela cláusula ON em uma definição de fluxo de trabalho. Há vários tipos de eventos que podem disparar estes fluxos. Vamos ver alguns exemplos e, novamente, com a ajuda do GitHub Copilot. Bom, eu estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto. Inclusive, eu criei aqui um arquivo exemplo 12 YAML. Inclusive, é até bom que isso aconteça, que está em vermelho aqui, porque dentro de um arquivo YAML só pode conter uma única cláusula ON, tá? Mas vamos tentar entender aqui esse primeiro exemplo, que é o agendamento de tarefas, tá? Aqui na linha 3, vocês podem perceber que nós estamos usando aqui a cláusula ON e, por consequência, aqui, uma palavra reservada chamada schedule ou programação. E abaixo dela, um cronograma, porque quando se tem uma programação, tem um cronograma, não é mesmo? E hoje tem um cronograma, tem data, tem hora. Então, tudo aqui já está determinado aqui. Entre 0, 8 a 17, tem 2 asteriscos aqui, de 1 a 5. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que o GitHub Copilot nos explique o que está acontecendo nesse bloco de código. Eu vou clicar aqui em Copilot, Start em Editor. Eu vou perguntar em português. Explique, resumidamente, o que está acontecendo aqui. Inclusive, essa vai ser a pergunta que a gente vai repetir em alguns exemplos. Ele vai explicar para mim aqui. Olha que legal. Ele está dizendo o seguinte. Está dizendo o seguinte, neste trecho de código YAML, estamos definindo um evento de gatilho para uma ação específica. O evento de gatilho é acionado com base em uma programação específica. Aí ele explica que a gente está usando o evento schedule, ou programação, para definir um cronograma, ou cron. Esse cronograma é definido usando a sintaxe do cron, que é a forma de especificar datas e horários. Aí ele explica aquela quantidade toda de números que nós vimos. Então, ele está dizendo que esse cronograma está agendado para executar de segunda a sexta, das 8 às 17. Então, que a gente define daquela forma que nós vimos. E note como, novamente, o GitHub Copilot está nos explicando bem detalhadamente o que está acontecendo aqui. A outra cláusula aqui que nós estamos vendo aqui, é este evento aqui, que é o pull request. Então, novamente, a gente pode pedir para o Copilot nos explicar o que está acontecendo aqui. Vou repetir a pergunta. Então, está explicando para a gente que aqui a palavra-chave ON indica que estamos configurando um evento. Em seguida, temos a especificação do evento pull request, que indica que a ação será acionada sempre que uma solicitação de pull request for feita em um repositório. Então, ele está explicando resumidamente aqui que este código está dizendo ao sistema que queremos executar alguma ação sempre que uma solicitação de pull request é feita. Esse pull request é quando a gente envia algum código para a plataforma do GitHub. Aqui tem um outro exemplozinho, que é do push ou enviar e do pull request. Então, a gente também, novamente, pode pedir a ajuda do Copilot para nos explicar o que está acontecendo aqui. Aí, nesse caso, ele vai explicar que está usando, nesse caso, está usando dois eventos, que é o push de empurrar e pull de trazer. Então, isso significa que a ação será acionada tanto quando ocorrer um push, um envio de um código para o repositório, quanto quando for aberto um pull request ou solicitação de alteração no repositório. Aqui tem um exemplo um pouco específico, quando você trabalha com branches. Então, novamente, vou usar o GitHub Copilot para me explicar o que está acontecendo aqui. Novamente, vou usar aquela pergunta, né? Explique resumidamente o que está acontecendo aqui. E, novamente, a ferramenta vai me explicar detalhadamente. Então, aqui ele está dizendo que, mais especificamente, estamos configurando o evento para ser acionado apenas quando a solicitação do envio da alteração do código for feita, ou seja, o pull request, em uma branch chamado develop, ou desenvolvimento, porque as branches elas podem ser divididas de várias formas, tá? Pode ser desenvolvimento, teste, o que for.
Então, isso significa que o código ou a ação associada a esse evento será executado somente quando uma solicitação de pull request for feita na branch develop. E, finalmente, aqui o exemplo do webhook. Então, vamos ver novamente com a ajuda do Copilot. Vou botar uma pergunta aqui no prompt do chat. Então, novamente, está explicando aqui que nesse trecho de código YAML, estamos definindo um evento de gatilho para execução de alguma ação. Nesse caso, a gente está usando o evento Gulum. Aí ele explica o que é justamente esse evento Gulum, que é acionado quando ocorre uma alteração em repositório do GitHub relacionada a uma página de wiki, ou seja, uma página de conhecimento ou uma documentação do GitHub. Isso pode incluir a criação, edição, exclusão de uma página wiki. Ou seja, ele está dizendo que toda vez que a gente for executar esse trecho de código, essa ação será executada sempre que ocorrer uma alteração em uma página da documentação do repositório relacionado à plataforma do GitHub. Então, novamente, nós podemos ver aqui que, novamente, o GitHub Copilot pôde nos explicar todos esses exemplos aqui. Estes eventos que vimos aqui são os fundamentais para você começar a criar suas automações. Além destes eventos, existem dezenas de outros. Se você quiser saber sobre eles para disparar fluxos de trabalho com eventos, confira a documentação do GitHub Actions. No próximo vídeo, aprenderemos mais sobre a cláusula Jobs. Até lá!